abra aí sua Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Muita gente conhece essa história, né? A visão ali do vale, né, dos ossos secos. Eu vou completar agora, esse ano, acho que eu completo agora 20 anos de ministério. Eu acho que se eu preguei umas 2 mensagens falando desse texto, eu acho que foi muito. Pouquíssimas, umas 2 vezes foi muito. Posso até levar uma menção desse texto aqui, mas confesso que não lembro muitas vezes de ter pregado sobre esse texto. Essa visão que Ezequiel, ela tem muitos estudiosos, muitos teólogos vão dar suas definições para essa visão, mas o que a gente tem de entendimento desse texto aqui é que é falando sobre a restauração de Israel, uma visão que Deus deu para o profeta, e aonde Deus iria então restaurar a nação de Israel. E aí daí algumas dúvidas, né, de quando seria essa restauração. Alguns vão afirmar, né, como o livro de Apocalipse fala ali da restauração do povo de Israel, que essa restauração ela seria então no final dos tempos. Outros vão dizer que essa restauração, que essa visão fala de uma restauração, mas uma restauração após a morte. Então, ou seja, a ressurreição das pessoas. Então, independente de qual seria a linha de pensamento, alguma coisa assim, mas eu quero trazer aqui uma lição, né, de como usar a palavra de Deus a nosso favor. Nós temos, nas nossas quartas-feiras, nós estamos falando sobre libertação e como usar a palavra de Deus a nosso favor, né? Nós lemos ali em Efésios capítulo 6, que uma das armas ali da qual está à nossa disposição é a espada, e a espada é a palavra de Deus. Então, como usar a palavra de Deus então, de forma correta? Como usar a palavra de Deus para que possamos então afugentar o nosso inimigo? Como usar a palavra de Deus a nosso favor, a ponto que possamos então resistir à ação do maligno e para que ele não possa fugir de nós? Não vai haver nada de Tiago, capítulo 4, verso 7, né? Então, nós aprendemos a nos sujeitar a Deus, a ouvir a palavra de Deus. E uma vez que nós aprendemos a ouvir a palavra de Deus, a sujeitar a palavra de Deus, então nós estamos aptos a enfrentar o inimigo, posição de ataque. Nós falamos quarta-feira, né? Quando a palavra do Senhor fala assim, ficai firmes, então a palavra ficar firme, ela tem um sentido de posição de briga mesmo, posição de ataque, você vai batalhar, travar uma luta contra o inimigo, e nessa luta contra o inimigo, então nós temos aí as armas espirituais, a armadura de Deus, e uma dessas armas então é a palavra de Deus. E com a palavra de Deus então que nós vencemos o maligno. Foi assim com Jesus, né? Você teve um domingo desse atrás, Mateus 4,4, falando, não sabia como ele era o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós vamos aprender nessa noite que nós precisamos da palavra que procede da boca de Deus. Não é boca de homens, não. É a palavra que procede da boca de Deus. É a palavra que procede da palavra de Deus aqui da Bíblia. É da palavra de Deus que procede da uma intimidade com o Senhor, onde o Espírito Santo não vai falar conosco. Então Deus fala de várias formas, né? Domingo passado, o Noé fez uma palavra aqui, né, do profeta Jonas, onde ele ouviu a palavra de Deus e como que uma posição contrária daquilo que Deus havia dito a ele. E nós aprendemos aqui, a palavra que o irmão falou para nós aqui, é que nós precisamos então que obedecer ao Senhor. Não podemos fugir daquilo que o Senhor nos mandou para fazer. Não podemos ser covardes de forma alguma. Então, uma vez que nós recebemos essa palavra, nós temos que então agir conforme a palavra de Deus. E uma vez que nós agimos conforme a palavra de Deus, a palavra vai se cumprir da forma que Deus então falou. Nós aprendemos isso no domingo passado. E tanto que João ficou chateado ali porque cumpriu o que Deus falou que ia acontecer.
Então nós precisamos crer o seguinte: uma vez que Deus fala conosco, uma vez que Deus declara a palavra dele para nós, uma vez que ele mostra para nós, que ele revela a sua vontade, você pode ter certeza de uma coisa: vai se cumprir. Você querendo ou não, vai se cumprir, né? Então nós aprendemos no domingo passado, vamos dar prosseguimento aqui também, uma palavra próxima aí, uma linha tempo aí também, tá? Então esse aqui é o capítulo 37, irmãos, abriu aí? A telinha apagada de novo. Não, o que acontece com essa telinha? Né? Vai, então falando assim: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, aqui estamos mostrando, né, como que foi essa visão. Deus pega ali o profeta e leva ele, mostra ele ali no vale, né? Pôs ele no meio, interessante que não apenas mostrou, pôs ele no meio do vale. E aí no verso 2, ele diz assim: e me fez andar ao redor deles, e eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam o quê? Sequíssimos. Então nós, no verso 3, assim: e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. A primeira coisa que a gente observa é que essa visão, como eu falei com os irmãos, é algo específico. Eu estou tirando uma palavra, uma mensagem dentro desse texto. E às vezes Deus nos coloca em situações, às vezes nós nos vemos em situações que parece que não tem solução. Essa aqui é uma situação onde é uma situação de derrota, porque ele estava no meio de ossos sequíssimos. Não eram ossos secos, sequíssimos, eram ossos vencidos mesmo. Já há muito tempo eu estava ali naquela situação ali, e ele então está no meio daquela situação. Ele olha, né, e a pergunta de Deus é: poderão viver estes ossos? E às vezes nós nos deparamos em certas situações onde Deus mostra para nós: a situação que você está, a situação que você está passando, pode ter uma reviravolta. A situação que você está vivendo hoje pode mudar. O que está acontecendo hoje pode ser restaurado. O que você está no meio de ossos, se estava no meio de morte. Alguém fala aqui, nós temos aqui no nosso cemitério, né, na T26, por ali, onde eu vi uma frase interessante. Ali na T26 está cheio de sonhos. É muito sonho enterrado. Porque pessoas morreram, acabou o sonho. E às vezes nós temos situações que passaram no meio dos ossos e acabou o sonho, acabaram os nossos projetos, não tem mais jeito. E Deus faz uma pergunta para ele: é possível? É possível mudar essa situação? Ele pergunta para nós: é possível Deus mudar a minha situação? É possível Deus mudar a sua situação? É possível Deus mudar a situação da sua casa? É possível. Nós estamos no nosso projeto de casa de quarto. Algumas células não começaram, né, Paulo? O Paulo não começou, mas algumas músicas não começaram aí. E hoje já estamos terminando aí. Irmãos, nós estamos vendo, realmente, nós estamos conseguindo enxergar que há possibilidade sim. Onde Deus está, onde está a presença de Deus, é possível restauração. Onde Deus está, é possível se ter vida em meio à morte. É possível onde Deus está, porque Deus é vida, Jesus é vida. E nós podemos então confiar. Olha só agora o verso 4, quero que você frise nesse verso 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Só um parênteses aqui, irmãos. Nós estamos num tempo aí de profetiza sobre a vida do irmão, profetiza sobre a sua vida, tal coisa, fala do seu irmão isso, fala do seu irmão isso, aquilo outro, fala para você isso. Irmãos, profecia
é diferente da vontade do homem. Profecia é algo que Deus manda falar. Profecia ela não nasce no meu coração, ela não nasce da minha vontade. Profecia é algo que Deus, vou profetizar os irmãos, Deus precisa me falar para eu falar para vocês que Deus mandou falar. Então a profecia ela é muito importante. Por isso que um dos dons do Espírito Santo, aonde Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, também escreve também aos Coríntios, também lá no capítulo 12, ele vai mostrar que um desses dons, o dom de profecia, ele fala que é um dom muito importante. Depois ele vai falar isso no capítulo 14 também de Coríntios. Muito importante para a igreja, inclusive. Por quê? Porque é a vontade de Deus para nós, é a vontade de Deus para a igreja. Por isso é tão importante. Então, mas eu preciso ter em mente o seguinte: profecia é vontade de Deus para mim, profecia é palavra de Deus para mim, e não vontade do homem para mim, e não vontade do homem para vocês. Por isso, irmãos, é tão perigoso, os irmãos vão me ver chamando pessoas de fora. Eu tenho muita dificuldade de chamar pessoas de fora para pregar aqui. Eu prefiro que os irmãos aqui da igreja tragam uma palavra para a igreja. Porque eu conheço os irmãos aqui. E aí, irmãos, quando nós vamos parar e entender alguns princípios. Primeiro princípio, para que Deus possa fazer alguma coisa. Você falei com os irmãos, carregue uma caneta dentro da sua Bíblia, um pedaço de papel, para você anotar, é muito importante. Primeiro princípio que eu quero que você observe, esse primeiro princípio está aqui nesse versículo aqui. Primeiro é ouvir a palavra do Senhor. Ele então disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então vamos trocar essa palavra ossos secos para nós aqui hoje. Igreja, ouça a palavra do Senhor. Primeiro princípio, eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Porque se eu preciso de fé para mover, se eu preciso de fé para encontrar aquilo que Deus tem para mim, por exemplo, a cura, libertação, salvação, ela vem por meio da fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então a fé é um tempero, é algo necessário. É um caminho, uma via que nós temos que passar por ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 fala a respeito disso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós temos que saber que é Deus que está fazendo aquele negócio aqui. Então, primeiro princípio, eu preciso ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vai mover, a fé é que move as coisas. Tem quem fala, fé é que move a montanha de lugar. Então, se a fé é que move, e se eu ouvir a palavra de Deus, vai aumentar a nossa fé, vai criar essa fé dentro de nós. Então, o primeiro princípio, eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Como é que ouve a palavra do Senhor? Nós podemos ler na Bíblia, nós podemos ouvir canções que exaltem o nome do Senhor. Daí a necessidade, falava com alguns irmãos homens lá na casa do Pai, os irmãos homens que estavam comigo lá, falando como é importante a letra, resgatar hinos que tem letra bíblica dentro das canções. Porque senão nós estamos cantando coisas para alegrar a nossa alma, para trazer felicidade à nossa alma, mas não estamos trazendo conhecimento ao nosso espírito, conhecimento à nossa mente, também à nossa alma. Nós precisamos. Então, precisam ser canções que estão ali dentro da canção, dentro da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que faz a diferença em nós. Então, novamente, primeiro princípio, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu preciso restaurar meus sonhos. Chega na casa de paz com a pessoa, e a pessoa fala,
o que eu preciso fazer? Eu preciso restaurar o meu sonho, aqueles sonhos que estão mortos. Quer restaurar o seu sonho? Seu sonho está igual um moço seco lá. Ouve a palavra de Deus, e ao ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra do nosso Deus, vai trazer vida para nós. Tempo desse atrás, nós estávamos falando aqui na nossa quarta-feira, fazendo um estudo sobre o Espírito Santo, até sobre profecia mesmo. Como eu sei que a palavra que eu estou ouvindo é uma palavra profética, uma palavra de Deus, como é que eu sei? Que filtros eu preciso usar? Uma das primeiras coisas que eu falei, o primeiro princípio que eu usei foi: a palavra que eu ouço está me trazendo vida. Se não me trouxer vida, ela não é a palavra de Deus. A palavra mesmo puxa a nossa orelha, a gente fica bravo com alguma coisa, porque não é aquilo que a gente queria ouvir algumas vezes, porém, é uma palavra que me traz vida. É uma palavra que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos trazer vida, vai trazer vida, alegria, vai trazer brilho nos nossos olhos, vai trazer realmente restauração dos nossos sonhos, dos nossos projetos, para aquilo que o Senhor tem para nós. Você vai olhar para a Bíblia, é isso que Deus tem para mim. Eu estou sem um rumo, eu estou sem uma missão, eu estou sem uma visão clara do que Deus tem para mim. E quando eu olho para a palavra de Deus, me resgata, sabe, nasce dentro de mim, aviva esse avivamento que nós precisamos, que estamos ouvindo, né? A igreja precisa de avivamento, a igreja precisa de palavra de Deus. A palavra de Deus traz o avivamento verdadeiro. Aleluia. Então eu preciso entender que essa palavra que eu estou lendo, a palavra de Deus, a Bíblia, eu preciso saber que ela vem, essa palavra vem direto de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com a palavra que vem de, principalmente pessoas que você não conhece. A palavra, irmãos, ela tem que ser na íntegra, ela não pode ser pela metade. O que é uma palavra na íntegra? Sabe aquela palavra assim, que quando você ouve, você fala, será que é de Deus? Será que não é? Essa palavra não serve, ela está parecendo com a palavra que eu li outro dia, mas tem uma coisa diferente nela aqui, tem um negócio diferente. Como é que você vai descobrir isso? É quando você conhece a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, sabe? Quando você ouve uma palavra parecida, uma palavra meio genérica, você fala assim, essa palavra está soando esquisito, não sei o que tem de errado nessa palavra, mas tem um negócio errado aqui, eu não sei o que é, não estou conseguindo compreender. Já cantaram uma canção assim, que eu falo assim, essa canção é bonita e tal, mas tem um negócio nela que não consigo entender, tem algo ali que eu. Aí você tem que buscar na palavra de Deus para ver o que está acontecendo. Então nós vamos saber, a palavra que você precisa, a palavra que vai te fazer vida, é a palavra que vem direto do Senhor. Outra forma de termos uma palavra direta do Senhor é quando nós vamos orar. Na casa de pai nós falamos de intimidade. Então quando nós vamos orar, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos ter intimidade. Irmãos, os irmãos, se todo mundo tiver com os olhos fechados aqui, lógico, algumas exceções, algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Quem está pela primeira vez hoje aqui? Um casal, tem mais alguém pela primeira vez? Ali também está com vergonha, levanta a mão. Estou te vendo também, está pela primeira vez. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Tá? Então, realmente os três que estão pela primeira vez, eles não conhecem a minha voz. Mas vocês que estão comigo há muito tempo sabem. Vocês vão estar com os olhos fechados, ouviu a minha voz falar, o pastor está falando. Então, quando nós vamos tendo intimidade, vocês vão ter intimidade comigo, eu tenho intimidade com vocês conhecem a minha voz. Quando nós vamos tendo intimidade com Deus, nós vamos descobrindo que é Deus que está falando conosco. Eu falo assim, da outra vez foi Deus que falou. Né? Nós acabamos de pai do sábado, nós falamos a respeito disso. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ver alguma coisa, sabe, física, eu quero ter uma manifestação, eu quero ver essas coisas, e realmente nós precisamos. Nós estamos vivendo tempo, se a gente não vê milagres, a gente vai morrer. E tem milagres esparramados para tudo quanto é lugar, mas a gente não consegue enxergar essas coisas. Mas quando nós estamos com intimidade com o Senhor, nós conseguimos ouvir a voz do Senhor, ver as coisas a nossos olhos, perto de nós, coisas que a gente não, às vezes, naturalmente a gente não consegue.
Irmãos, tem coisas que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, diz a palavra. Não tem como você ver coisa espiritual com o olho natural. Não tem como você ouvir o sobrenatural com o ouvido natural. Não tem jeito. Então nós precisamos ouvir o sobrenatural, realmente também voltada para o Senhor. Então eu preciso olhar para a palavra. E outra coisa, eu estou lendo um texto. Esse texto da palavra, ele se destina a mim. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus. O texto que eu acabei de ler, você pega a sua Bíblia, você acabou de ler um texto, esse texto se destina a mim. Porque às vezes, irmão, nós lemos um texto e nós estamos lendo a Bíblia, mas às vezes o texto não é para mim naquele momento. Só você ter ideia. Já que eu citei Mateus 4,4, o diabo chega para Jesus ficou com fome 40 dias sem comer. Aí o capeta pega uma pedra e fala assim: olha, a palavra do Senhor diz que você pode fazer isso aqui. Então transforma essa pedra aqui em pão. Se você é o filho de Deus mesmo, a palavra de Deus diz que Deus falou que você pode saltar daqui e os anjos vão pegar você. Já mentiu? Jesus podia ver, os anjos iam fazer mesmo. Só que aquela palavra não era para Jesus. Jesus chega, Pedro estava no barco, os outros estão todo mundo apavorado, e Jesus aparece no meio de uma neblina. Imagina a cena, no meio do mar, e de repente aparece um homem andando. Não é que vai pular na água e sair nadando, correr, sabe? De medo, dá medo. E de repente eles olham Jesus. E Jesus chega para Pedro, fala: Pedro, vem, desce do barco. Aí de repente, eu ouvi, não lembro se foi um livro que eu li, né? Tinha duas, eu até contei, tinha duas moças, na China, outro lugar que uma inundação, elas estavam tipo numa ilhazinha, e a água veio com muita, aquela inundação veio com muita força, e elas ficaram enviadas num pedaço de terra lá, e de repente uma falou para a outra, falou assim: a palavra de Deus diz que a gente pode andar sobre as águas. Jesus chegou para Pedro e falou: vem, anda, né? E aí, então nós vamos crer, orar, e está aí com fé, com toda a convicção, as ruas, vai, levar embora a água. A palavra não foi para ela, a palavra foi para Pedro. Pedro podia sair do barco naquele momento e podia andar. A palavra não era para mim, para você, era para Pedro. Então muitas vezes as pessoas pegam uma palavra específica aqui na palavra de Deus aqui e pega para ela, sendo que Deus não falou para ela, falou para outra pessoa. Então nós devemos tomar muito cuidado. Outra coisa a fazer, olha lá o verso 7. Abra no verso 7. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, esse se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. Olha só que coisa maravilhosa. E olhei, verso 8, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o Espírito. Quando aqui diz que então profetizei, o profeta ouviu a palavra, ouviu a ordem. Olha, para você chegar para os ossos, fala para os ossos, para que aqueles ossos possam realmente ter carne, nervos, carnes, e depois de pele, e depois do espírito. Vai lá, fala para os ossos. Aí o profeta escutou aquilo lá, chega para os ossos, e ele disse: então profetizei. Aí ele chegou lá e mandou: esses ossos, vocês tenham nervos, ossos que vocês tenham carne, ossos que vocês tenham pele.
Vai entender que o profeta esqueceu de falar que era para ter espírito, porque depois os ossos não estavam vivos ainda. Depois o Senhor fala, então, agora profetiza, fala para ter o espírito. Mas o que a gente vê é o profeta falando, fazendo da mesma forma do Senhor. O Senhor falou para ele, faz assim, faz assim, faz assim, fala assim, fala assim, fala assim. O profeta vira para cá e dá ordem do jeito que o Senhor falou. E do jeito que o Senhor falou, então, aconteceu. Aleluia. Então, meus irmãos, você que está buscando o dom de profecia, o dom de profecia é conforme a fé. Vamos começar a orar, buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo, o dom de profecia. É um dom necessário para a igreja, é um dom necessário lá na sua célula. Vamos começar a buscar isso do Senhor. Senhor, me revela a tua palavra, Senhor. Nós vamos querer buscar os melhores dons, vamos clamar ao Senhor. Conforme a necessidade, o Senhor vai nos dando, porque a palavra do Senhor fala lá no verso 7, capítulo 12, lá, que o Senhor, que os dons, ele é usado para o fim proveitoso. Então o Senhor não vai dar um dom para você botar ele lá na sua gaveta, ou colocar na parede, e falar, eu tenho esse dom, hein? Eu sou bom da boca aqui, eu tenho esse dom. Não é para isso, sério, irmão. O dom é para exercê-lo na igreja, o dom é para exercer no evangelismo, o dom é para exercer no discipulado, o dom é para exercer na casa de paz, o dom é para exercer na sua célula, o dom é para exercer aonde, até sozinho, porque o dom de língua você ora sozinho. Então, o que nós devemos é buscar ao Senhor. Então, o que fazer? Então nós já podemos usar a palavra que nós já conhecemos. Qual a palavra que você conhece? Que palavra que você já tem à sua disposição? Por isso que é necessário a gente guardar a palavra do Senhor no nosso coração, porque na hora, no momento de luta, de batalha, de estar firme, no momento de estar firme para a batalha, você precisa da palavra, que é a espada. Você precisa daquela palavra a seu favor. Então você precisa começar pela palavra que você já tem, que você conhece. Você vai para mim, risca a sua Bíblia, sabe, começa a decorar, acha um texto, sabe, começa a fazer algo que você não fazia. Então, quando nós podemos usar a palavra que nós já temos. Então, só replicando aqui, irmãos, eu preciso, primeiro princípio, eu preciso entender que eu preciso ouvir a palavra. O segundo princípio, eu preciso saber é que a palavra que eu estou ouvindo é realmente a palavra de Deus e é na sua totalidade. Terceiro princípio, para eu poder vencer, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso ter convicção que essa palavra ela vem de Deus, realmente a fonte dela é Deus. O terceiro princípio é o seguinte, é que eu preciso usar essa palavra. Eu ouvi, convicção, certeza que vem do Senhor, agora eu preciso agir. Porque se eu não agir, eu peguei a espada e guardei ela, coloquei ela na manhinha. O inimigo veio, corpo, a espada na mão, então peço nela. Então eu preciso entender que essa palavra eu preciso usar. E como que eu uso essa palavra? Nós já pegamos um pouquinho na quarta-feira. Então eu preciso aprender a usar a palavra a meu favor. E agora, nesta quarta-feira, não é já palavra, vai continuar essa palavra. Então como que eu vou usar essa espada? Como é que eu vou usar essa palavra a meu favor? Então o que o profeta fez? Ele olha para o osso e fala aquilo que Deus mandou falar. E chama-se profecia. Falar aquilo que Deus mandou falar. Ele vira para o osso e dá ordem para aqueles ossos também. Então, uma vez que nós recebemos a palavra do Senhor, agora eu vou aprender então a determinar, aprender a falar, aprender a dar ordem. E dar ordem para quem? E como? Né? Então, como é que eu vou fazer? Nós estamos falando então de luta travada contra o inimigo. Uma luta que nós vamos, então, posição de ataque, de defesa, eu vou estar firme do Senhor, então com essa firmeza do Senhor, você vai
firme, porque sabe, eu estou bem armado, eu estou bem posicionado, eu tenho a couraça da justiça, estou revestido da verdade do Senhor, estou calçado nos meus pés, eu tenho o escudo da fé, eu tenho o capacete da salvação, eu estou pronto para batalhar, eu estou com a armadura de Deus. Agora eu preciso contra-atacar contra o meu inimigo, ele está vindo contra mim, eu preciso então, eu estou me defendendo muito, agora eu preciso então atacar o inimigo, não é que eu ataco, agora eu vou atacar conforme eu aprendi aqui. O Senhor já me deu a palavra que eu tenho que falar, eu já recebi a palavra, eu já recebi a profecia, agora eu vou contra o meu inimigo, eu vou contra as situações da qual eu estou vivendo, eu vou determinar em nome de Jesus. Eu citei lá dos irmãos na casa do Pai, domingo passado, eu estava aqui, sempre mandando louvor, quando eu fui aqui, irmãos, me veio uma angústia no meu coração, uma angústia, uma tristeza, passou um sentimento tão esquisito, eu estava ali, sabe? Eu tenho vontade de ir. Algum homem já teve aqui dentro da igreja, deu vontade de ir embora. Aquelas angústias, o que eu estou fazendo aqui? Estou angustiado. E por alguns minutos eu estava angustiado. Opa, peraí. Eu preciso pensar no que eu estou ensinando para os irmãos. O que eu ensinei quarta-feira para os irmãos? O inimigo ele vai vir contra mim. Então se ele vem contra mim, eu tenho que me posicionar contra ele. A primeira coisa é que, nós até vimos o irmão Marcelo falando aqui agora há pouco aqui, nós temos, não sei se ele usou a palavra milhões, mas nós temos muitos motivos para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Foi essa palavra? Milhões? Muitos motivos. A primeira coisa que eu falei, peraí, por que eu estou desse jeito? Aí eu olhei, eu vi minha esposa, olhei, eu vi meu filho, depois vi meu filho, a minha esposa está aqui, meus filhos estão aqui, olhei para a igreja louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, olhei para a igreja e falei assim, minha família está toda aqui, minha família de sangue, a minha família espiritual toda aqui, a igreja está alegre, por que eu estou desse jeito? É porque o inimigo está se levantando contra mim. E eu comecei a determinar em nome do Senhor Jesus, eu sou alegre, porque a minha alegria, ela vem do meu Deus Todo-Poderoso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça, é a alegria do Espírito Santo. E eu declaro em alto e bom som que estou alegre no Espírito Santo nesse instante. Pai, muito obrigado pela minha família, obrigado pelos meus irmãos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu sou um filho de Deus, sou amado do meu Deus. Eu te repreendo, Satanás, em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo esse ataque que você está fazendo, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho motivo para estar triste, eu não tenho motivo para estar angustiado, eu não tenho motivo, porque eu sou filho amado de Deus maravilhoso. Eu comecei a falar quem eu sou, eu comecei a declarar o meu amor ao Senhor. O meu Senhor Jesus, ele morreu numa cruz por mim, ele para me dar vida. E eu comecei a declarar, irmãos, já estava com minha mão levantada, eu comecei a louvar o Senhor, e pronto, aquela angústia passou. É porque eu me levantei em posição, eu vou atacar o meu inimigo, ataquei como? Com a palavra. Eu peguei a palavra que eu tinha a meu favor. Eu tenho motivo de sobra para estar adorando o Senhor com alegria. Eu tenho motivo de sobra, eu tenho saúde. Tem um monte de gente que me ama. Eu tenho um monte de gente que está aqui que eu amo. Por que eu estou desse jeito? Eu tenho motivo para estar desse jeito. Você não tem motivo para estar na sua casa, enfiado dentro do quarto, deitado num quarto escuro, uma cama, lá, sem motivo para levantar. Você tem motivo para levantar dessa cama. Você não tem motivo para ficar tomando segundo de remédio. Você tem o Senhor a seu favor, você tem a palavra do Senhor a seu favor, usa essa palavra a seu favor, ache motivo para viver, ache motivo para glorificar o nome do Senhor. Então nós precisamos pegar essa palavra e começar a aprender a determinar. Ao inimigo lembra você de um pecado que você cometeu um tempo atrás, começa a te trazer uma cena triste de algo que você fez, que você falhou contra alguém que você amado, que você ama, alguém que você de repente fez algo mal, e aquela cena, embora eu já pedi perdão a Deus, já pedi perdão a pessoa, por que eu continuo com essa tristeza?
lembrar da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que uma vez que eu confesso o meu pecado, o Senhor diz que Ele não se lembra mais. Opa, peraí, se o Senhor já me perdoou, se Ele não lembra mais, por que eu tenho que lembrar desse trem? Não vou nada, não vou lembrar mais não. Eita aí, Jesus, Ele falou que Ele, embora tenha morrido, mas Ele ressuscitou e sentou-se à destra do Deus Todo-Poderoso, que é o meu Pai. Eita aí, Jesus, Ele diz que Ele é o meu advogado, então eu posso pegar minha causa, colocar diante do Senhor, e Ele vai intervir, Ele vai chegar diante do Pai, e vai intervir a minha causa. Senhor Jesus, o Senhor sabe da minha necessidade, o Senhor sabe. Aí eu vou lembrar lá do Salmo 107, lá do verso 6, que vai falar assim: aclamaram a mim, e eu socorri na sua necessidade. Que coisa maravilhosa, eu lembrei. Olha lá, Deus, quando eu clamo a Ele, quando eu busco a presença dEle, Ele me socorre na minha necessidade. Senhor, socorro! Vou aprender a palavra do Senhor. Aí eu vou determinando essas coisas, eu vou olhando, falando: peraí, eu sou salvo. Se eu sou salvo, o meu endereço é o céu. Se eu sou salvo, eu estou permanecendo em Jesus. E se eu estou permanecendo em Jesus, aquela canção que nós cantamos de agora a pouco, que o Senhor vai pegar os seus, levar os seus para Nova Jerusalém. Ei, meu endereço é Nova Jerusalém, meu endereço é o céu. A gente começa a se alegrar nessas coisas, mas é coisa que está escrita na palavra de Deus. Nós temos usar essas palavras a nosso favor. É arma para mim, para você lutar contra o nosso inimigo. E nessa luta travada, as armas, a espada tem que estar afiada, você tem que saber mexer com ela. Eu confessei o meu pecado, eu me arrependi dos meus pecados, e eu confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Agora eu me tornei um filho de Deus. Mas, peraí, onde é que tem esse negócio? Não, peraí, João capítulo 1, verso 12, diz lá: a todos quanto receberam, deu-nos o poder de se tornarem filhos de Deus. Ei, eu sou filho de Deus. O inimigo vai dizer: eu sou filho de Deus, o meu Deus é o meu Pai. E Ele fez mais ainda: Ele me amou de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho por mim, para que eu tivesse vida, e que eu tivesse vida em abundância. E Ele me deu uma paz que o mundo não pode dar. E Ele me deu, eu tenho essa paz. Eu tenho a paz de Cristo em mim. Eu tenho, porque eu sou filho de Deus. E quando Jesus voltar para buscar a igreja, onde Ele vai vir dos quatro cantos, os anjos vão vir dos quatro cantos da terra e vão ajuntar os seus, eu estarei no meio daqueles que são do Senhor. João viu a multidão, todo vestido de branco, com palma nas mãos. Ei, eu estou no meio daquela multidão. É uma visão futurística, é uma visão lá que vai acontecer lá no futuro. Não sabemos quando vai ser, mas seja lá quando for, eu estarei de branco, com palmas nas mãos. Senhor, estou aqui. Santo, 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 santo é o Senhor, Cordeiro Santo, Deus maravilhoso. Glórias a teu nome. Estaremos todos nós juntinhos. E esse inimigo não pode falar em nós. E ele tem que bater em retirada. Se nesse quarta-feira, quando nós estamos em posição, quando nós estamos firmes, irmão, o inimigo sabe quem nós somos. O problema é que às vezes nós não sabemos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo dentro de nós. Do nosso lado estão os anjos do Senhor, armados até os dentes. Ah, mas pastor, esses anjos são tão fortes assim. É um anjo assim, quando passa assim, com um exército, mais de 100 mil, quase 200 mil pessoas, ele volta para o chão e uma lapada só. E aí? Tá bom para vocês? Vamos ensinar um pouquinho. Então nós temos um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Mas irmão, Ele é a nosso favor, mas Ele é a favor de quem está em Jesus. Entendeu? Não é para qualquer um não. É para quem está firmado na rocha que é Cristo. É quem colocou a sua casa bem alicerçada na rocha.
carregando. Opa, toma cuidado. Você precisa estar. Eu sou a videira, você é o ramo, permaneça em mim. É para aqueles que estão permanecendo no Senhor, é para aqueles que têm firmado, é para aqueles que firmou as estacas, é aquele que firmou bem a sua alicerce na rocha, é para aquele que crê em Jesus, é para aquele que ama Jesus, é para aquele que obedece a Jesus. Nossa lição da casa do Pai de ontem foi isso, né? Obediência. Obediência, andar com o Senhor. Você quer que o Senhor revela para você? As pessoas estão querendo que Jesus manifeste a glória dele. Revele. Ó Senhor, fala meu filho, faz isso, meu filho, anda para mim, vem para cá, vem. Meu filho, tadinho do meu filho, vem cá, opa, cuidado. Cuidado com esse evangelho da baixada aí. Nosso Deus faz tudo isso em muito bem. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. Mas Deus revela para quem ama Ele. Para quem Ele ama. Lembra que nós estávamos lendo outro dia? Se vocês estiverem em mim, Jesus falando, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserem, e vos será concedido. O vosso Pai vos concederá. Mas tem um detalhe, tem um sim. Eu preciso estar no Senhor, a palavra que eu preciso é estar em mim, para que possa ser concedido essas coisas. Então a palavra revelada para nós, ela precisa passar então por alguns princípios. O princípio de eu preciso então buscar essa palavra. Ouvir a palavra. Ouviu a palavra, certificou que ela vem do Senhor mesmo, ela vem do Senhor. Se ela vem do Senhor, comece a agir. Comece a agir agora. Lembra que Jesus falou para Zaqueu, desce depressa. Comece a agir agora, não é para depois, não é para depois, eu vou pedir. É para agora. A ação é para o momento, é para agora. Nós somos livres em Cristo Jesus, da palavra. E essa liberdade deve ser uma liberdade conquistada. Mas o interessante é que essa liberdade já foi conquistada por nós, por Jesus lá na cruz. Como nós vamos conquistar isso? Crendo na palavra que Jesus disse para nós. Uma vez que essa palavra chegou aos nossos ouvidos, uma vez que essa palavra chegou ao seu ouvido, comece a usá-la a seu favor. Comece a declarar a sua bênção, comece a declarar a sua vitória. Pelo que pareça que, aos seus olhos, irmãos, nós não somos aqueles irmãos que andam por vistas, nós andamos pela fé. Eu lembro uma vez a irmã, a irmã está na glória, tá? E muitos anos atrás ela estava muito doente. E é um dia, no culto à noite, e ela recebeu uma palavra. Na oração final. Lembra a oração que eu fiz, na oração final. E aquela irmã pegou aquela palavra para ela. E quando eu estava terminando ali, terminou a oração, eu falei assim, irmão, escuta uma coisa. Talvez o que você está ouvindo agora, talvez ainda não se concretizou. Mas quando mantenha a sua fé, é que ela vai concretizar. Talvez você está com algum tipo de dor, alguma coisa, mas quando você chegar em casa, você vai ver que você não vai estar com essa dor mais. Eu falei isso naquela noite. E a irmã pegou aquela palavra, mas ela que a dor era muito forte. E ela testemunhou depois, dizendo que quando ela colocou a mão na maçaneta, abriu a porta, porque ela entra para dentro da sala dela, é como se aquela dor tinha ficado lá fora. Então ela fecha novamente a porta, como se a dor tivesse ficado lá fora. E ela falou assim, aconteceu do mesmo jeito que o pastor falou que ia acontecer. Aconteceu com todo mundo, não aconteceu com ela. Aquela palavra era uma pessoa. Às vezes nós falamos, está vendo? Eu estou pregando aqui hoje, também uma pessoa está pegando, absorvendo essa palavra para mim.
De hoje em diante eu não vou aceitar o inimigo se levantar contra mim, contra mim mais. Toda vez que ele se levantar, eu vou usar uma palavra que eu já conheço. Se você não conhece muito, comece a conhecer, comece a buscar. Porque essa palavra aqui é a espada que você vai usar durante o dia. A palavra que você ouve aqui, esse domingo, primeiro dia da semana, talvez seja a espada que você vai usar a semana inteira para guerrear. E aí você precisa afiar essa espada durante a semana. Não é problema, porque a gente quer usar a espada sem afiar, bem forte, né? Então nós vamos afiar bem a palavra. Então nós vamos declarar essa palavra, a palavra de Deus na Bíblia, a nosso favor. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos então praticar esse negócio? Vamos praticar essa palavra? Vamos praticar essa palavra. Quero que você feche os seus olhos. Pode até apagar lá, quero que você feche os seus olhos. Eu não sei se é sonhos que estão mortos. Eu não sei se é sua alegria que você não está sentindo ela mais. Só vou dizer uma coisa para você: Jesus não joga fora na quebrada, ele não joga fora o padrinho de fumé. Jesus ele não nos abandona de forma alguma. E nós temos aprendido nesses dias a lutar contra o nosso inimigo, a batalhar a favor da nossa família, batalhar a favor dos nossos filhos, batalhar a favor da sua vida. Então eu não sei que área da sua vida você precisa batalhar agora. Eu não sei que área da sua vida que você precisa trazer vida. Mas o Senhor, Ele quer que você tenha vida. Então você vai agora em nome do Senhor Jesus. Se você nunca pediu perdão ao Senhor pelos seus pecados, você vai pedir agora. Mas Senhor, perdoa os meus pecados. Me perdoa, Senhor. Eu nunca parei para entender que o Senhor requerisse de mim. Mas eu entendi nessa noite que eu preciso pedir perdão ao Senhor. Que eu sou pecador, sou falho. Perdão pelos meus pecados, Senhor, pelas minhas falhas. Me perdoa. Você pode ter certeza que Jesus está te perdoando. Se você está de coração, você pode ter certeza que Ele está te perdoando. E você vai orar. Vou ensinar você a orar. Você vai orar, você vai determinar em nome de Jesus. Se inimigo tem se levantado contra você, eu quero primeiramente que você levante a sua mão. Levantar a mão é sinal de rendição. Rendição ao Senhor. Você está se rendendo ao Senhor nessa noite. Nós aprendemos nesses dias aí, nos nossos cursos, que eu preciso compreender que eu sou filho de Deus e você é uma filha de Deus. Primeiro isso, você é um filho, você é uma filha. A armadura diz que você precisa se revestir da verdade e da justiça. Repita assim: eu estou revestido da verdade e da justiça, que é Jesus. Eu estou revestido de Cristo. Amém? Primeira lição: você precisa declarar que você é de Jesus e que você está revestido de Cristo. Por isso é muito importante que você se batize. Porque quem se batiza, Paulo escreveu lá aos Gálatas, dizendo que no momento do batismo você é revestido de Cristo. Então você está revestido de Cristo. Irmã, você está revestida de Cristo. Você pode batalhar contra o inimigo, você pode lutar contra ele. Vamos para o próximo passo. Não abre o seu olho, não. Só abra bem os seus ouvidos. Fica bem atento ao seu ouvido. A palavra do Senhor diz que a outra arma é você estar preparado. É você estar preparado
É você estar embraçado com o escudo da fé. É você ter o capacete da salvação. Essas três coisas têm a ver com convicção, com certeza. É você ter certeza que o evangelho que você ouviu é tudo que você precisava ouvir. Tudo se cumpriu em Jesus pelo evangelho, pelas boas novas. Você está calçado com a preparação do evangelho. Tudo que era para ser feito já foi feito. A aliança que você precisava fazer com Jesus, você já fez. Então você vai declarar comigo assim: eu tenho uma aliança com Jesus. E a aliança que eu fiz com Jesus me deu a salvação. E eu tenho certeza, total convicção da minha salvação. E toda vez que meu inimigo tentar me convencer do contrário, eu estou com o escudo da fé. Eu creio que Jesus me salvou. E toda a investida do inimigo contra mim vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abre o seu olho e olha para mim aqui. Está sendo gravado esse negócio aí, tá? Vou enviar para todos vocês aqui, irmãos. Nós estamos aprendendo na prática. Igreja é para isso. Nós estamos reunidos para isso. Nós somos soldados aprendendo a guerrear. Isso é uma forma de defender e atacar o inimigo. Eu aprendi nessa noite. Preciso ouvir a palavra de Deus. Estou ouvindo a palavra de Deus e estou aprendendo. Jesus, estou revestido de Cristo. Tenho convicção, tenho certeza da minha salvação. Tenho convicção, se o inimigo se levantar contra mim, ele vai cair. Agora eu vou pegar a espada, que é a palavra. Então esta palavra que eu vou pegar agora, que você vai pegar agora, é a palavra que você vai guerrear contra o inimigo. Até agora é tudo arma de defesa. Agora é arma de ataque. Agora eu quero que você feche os seus olhos. A palavra do Senhor diz que nosso Deus é o Jeová Rapá, o Deus que sara, o Deus que cura. Declara comigo assim: eu sirvo a um Deus que sara, que cura. Ele é o meu Deus, o Deus que já me curou, o Deus que já me limpou de toda a enfermidade. Ele levou toda dor, toda doença, toda enfermidade no seu corpo, lá na cruz, para que eu pudesse ser limpo. Então, espírito de enfermidade, eu te dou ordem, bata em retirada agora em nome do Senhor Jesus. E eu declaro, eu aprendi nessa noite, eu declaro em nome do Senhor Jesus que o meu corpo seja sarado, seja curado, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro, e eu tomo posse da minha cura, agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Continue com seus olhos fechados. O Senhor Jesus, quando Ele chega numa sinagoga, Ele pega um texto lá de Isaías 61 e Ele declara lá naquele texto, quando Ele lê aquele texto lá em Isaías 61, Ele pega a palavra ali, o rolo da lei, e diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos.
tudo Jesus declarou que iria fazer. E você está em Cristo Jesus. Declara comigo: eu estou em Cristo Jesus. Eu sou liberto por Cristo Jesus. E eu declaro nesse instante que eu sou livre de toda prisão, de toda angústia, de toda opressão, de todo plano do inimigo contra mim. Eu declaro que eu sou livre nesta noite. Eu declaro que eu sou livre em Cristo Jesus, porque Ele me libertou. A morte de Jesus lá na cruz me trouxe libertação, e eu tomo posse dessa liberdade em Cristo Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, que você é livre.